Boa noite, amados irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler o Salmo de número 91, a partir do primeiro verso, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossa vida. Meus amados irmãos, o Salmo de número 91 é um salmo para tempos de perigo, para quando estamos expostos ou cercados, ou quando desafiamos, por alguma razão ou necessidade ou circunstância, o mal. Esse salmo ele está dividido em 3 partes, né? A primeira parte vai do verso 1 até o verso 2, né? Que tem como subtítulo Meu Refúgio. A segunda parte vai do verso 3 até o versículo 13, que tem como subtítulo também Teu Refúgio. E a terceira parte, que vão dos versos 14 a 16, e tem como subtítulo O Compromisso de Deus. O Salmo trata do cuidado de Deus e da sua proteção para conosco. Todos nós que somos servos do Senhor, temos experimentado na nossa vida o cuidado bondoso de Deus e o cuidado precioso do Senhor. Os versos 1 e 2, que é a primeira parte aqui, que tem como subtítulo aqui o meu refúgio, os irmãos percebem o que o autor diz, né? O salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Aqui, irmãos, nós temos algumas metáforas relacionadas à pessoa de Deus. Ele é chamado de esconderijo, sombra, refúgio e fortaleza. E juntamente com essas metáforas acerca do Senhor, nós temos também os títulos que são dados a Deus aqui, que representam a sua soberania, seu poder e sua graça. Ele é chamado aqui de Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor e Deus. São os destaques que estão presentes nesses primeiros 2 versos, né? Versos 1 e versículo 2. Na segunda parte, Teu refúgio, nós temos o versículo 3 e 6, que trata de uma proteção versátil. E os versículos 3 até o versículo 6 diz: pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. A maioria desses perigos são do tipo que ferem sem serem vistos
e contra os quais os fortes são tão indefesos como também os fracos, né? Por exemplo, o chamado laço do passarinheiro, né? Obviamente, são metáforas para os enredos que poderiam complicar nossos negócios ou comprometer a nossa lealdade. Cair numa armadilha, né? Numa cilada, ser traído por alguém que você confiou, né? Fez um negócio naquela expectativa de que ia ser uma boa coisa e não foi, tomou uma decisão achando que era a melhor e acabou também não sendo a melhor decisão. É nesse sentido que o salmista chama a atenção para a questão aqui de cair no laço do passarinheiro. Há outros males que atacam a mente ou o corpo mediante agências humanas e não humanas. Inclusive, irmãos, nessas questões a gente pode adoecer por maus hábitos, né? Por vícios, mas também pode haver problemas relacionados a presenças espirituais malignas do reino celestial para atormentar, né? E perturbar a vida das pessoas. Essa situação estaria presente no que o autor chama de peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Poderia ser uma ingerência de demônios na vida das pessoas, na vida da igreja, procurando perturbar e atrapalhar o desenvolvimento espiritual ou até mesmo físico, emocional, profissional, conjugal, de quem quer que seja. Quanto ao cuidado divino, combina a calorosa proteção da ave-mãe, né, que ele cita aqui no versículo 4, né? Deuteronômio 32, verso 11, fala da águia, e Mateus 23, 37 fala da galinha. Ambas cuidam dos seus filhotes, né? Abre suas asas sobre os seus filhotes e os guarda e os protege, né? Com a força dura e inflexível da armadura, que nesse caso é chamado de escudo ou pavês, ou escudo e proteção, que representam respectivamente a proteção que era grande e estática e a que era pequena e móvel. Deus pode usar. Deus é para nós um escudo, seja ele uma arma de proteção grande ou uma arma de proteção leve e ágil. Deus age de acordo com as nossas necessidades. Nos momentos que nós precisamos, Deus vai escolher a melhor maneira de nos abençoar e de nos proteger. Quanto ao verso 7 até o versículo 10, trata de proteção individual, né? Ali há uma ênfase bem dada à segunda pessoa aqui, ó. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra, né? Que na verdade vai até o versículo 10, né? 7 a 10, porque trata aí da proteção individual, né? Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então aqui é um cuidado individual, é a proteção individual do Senhor para com seus servos, né? Esta é naturalmente uma declaração de providência exata e minuciosa e não um encanto contra a adversidade. A promessa não menos generalizada de Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A certeza, mas isso não impede, por exemplo, as dificuldades, os problemas, né? A nudez, o perigo, a espada, que Paulo fala também no capítulo 8, verso 35. Isso não exclui
A certeza que ela realmente nos dá é que nada pode tocar no servo de Deus sem a licença de Deus. Da mesma forma, a certeza de que nenhum rebelde pode escapar à sua retribuição. Né? Versículo 8. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Ao mesmo tempo que Deus protege os seus servos, ele pune aqueles que são infiéis. Né? Da mesma maneira que Deus protege, ele castiga. Né? Aquele que é fiel é protegido, que não é castigado. Quanto ao cuidado com relação à proteção milagrosa, aí vai do versículo 11 a 13, né? Porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Aqui trata da proteção milagrosa de Deus, que é o envio dos seus anjos, né? A promessa de envio de anjos para nos guardar e nos proteger de acordo com a sua misericórdia. Nesse sentido, irmãos, nós temos uma legião de anjos, né? Uma multidão de seres invisíveis que diariamente cuida de nós segundo a graça de Deus. São chamados de anjos ministradores, né? Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, verso 14, trata sobre isso, né? O verso 11 e 12 tem uma característica interessante aqui, porque Satanás, quando tentou Jesus, fez uso desse texto aqui para tentar o Senhor, para colocar o Senhor Jesus Cristo à prova. E aqui a gente precisa tirar uma lição preciosa. Sabe, irmãos, nós temos o cuidado de Deus e a proteção do Senhor, mas isso não pode criar vaidade nem orgulho na gente, né? E tem um outro detalhe, além de não permitir a vaidade, porque foi a tentação que Jesus usou contra Jesus, né? Aliás, que o diabo usou contra Cristo, querendo criar nele um orgulho, porque ele era guardado pelo Senhor, então ele poderia se jogar lá do alto do pináculo, que nada ia acontecer. Eu tenho fé em Deus, nada vai me acontecer. Essa doença que está rodando por aí, Deus vai me guardar, eu estou livre disso. E isso é espírito de arrogância, isso é orgulho. E isso aí é tentar o Senhor, é uma cilada maligna que não se pode cair de jeito nenhum. O versículo 11 e 12 chama atenção para esse fato, né? Satanás fez uso desta promessa de assistência angelical para tentar o Senhor Jesus, né? Pois bem, a presença dos anjos, né, eles vêm para fortalecer a nossa vida e nos socorrer em tempo de necessidade. Mas ela não é prometida para benefício próprio, não. Viu? Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livra, mas não é para benefício próprio isso, não. Eles estão ali para servir àqueles que servem a Deus na beleza da santidade de nosso Senhor, não em benefício próprio do indivíduo, de quem quer que seja. O versículo 13, né, fala da áspide, que é uma serpente realmente perigosa, venenosa. Ela pode representar para nós aqui não uma serpente, ela pode representar aqui Satanás, né, o inimigo de nossas almas, né, mas também representa e simbolizam homens e poderes malignos, homens malignos que cruzam nosso caminho. Não é à toa que Jesus nos recomendou a não resistir ao homem mau. Então, essa serpente ela é perigosa. Então, o homem mau é perigoso, Satanás é perigoso e não se pode dar margem para que eles possam se beneficiar em cima da nossa vida, terem sucesso contra nós em circunstância nenhuma. E a gente precisa combater todo orgulho e toda vaidade do nosso coração para sermos prudentes e simples em obediência à palavra do Senhor. E os últimos versos, que trata do compromisso de Deus, que são os versos 14 a 16, dizem assim: porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei.
Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só o compromisso que Deus assume conosco, irmãos. Que coisa maravilhosa. Deus assume compromisso com seus filhos, com seus servos, com aqueles que obedecem e temem a sua palavra, né? A confiança que convida à proteção do Senhor já foi comparada ao nosso refugiar sobre o abrigo dele, né? A expressão "a mim se apegou com amor" se emprega noutros contextos ao fixar o coração sobre outra pessoa ou sobre um empreendimento. Como dedicação do homem a Deus aparece somente aqui, né? O texto de Deuteronômio 7, 7 e 10, 15 leva Israel a lembrar-se de que foi o compromisso de Deus e não o do homem que veio em primeiro lugar. Você vê que Deus nos amou primeiro, irmãos, antes que nós os amássemos. Deus nos amou primeiro. Deus dá prova do seu amor para conosco, diz o apóstolo Paulo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus assumiu um compromisso conosco, algo fabuloso. Isso deveria nos alegrar, nos honrar e nos fazer humildes, a ponto de buscar permanentemente a presença do Senhor, porque sem Ele estamos todos perdidos, todos condenados. Outro detalhe, conhece meu nome, diz o Senhor, né? Conhece meu nome, é o segundo elemento, sendo que o relacionamento tem conteúdo racional e depende da revelação. Terceiro elemento, assevera a simplicidade disto. Ele me invoca. No fundo, a vinculação é entre o ajudador e os que não se podem ajudar. É um assunto da graça. Olha que coisa, olha que diz o versículo, irmãos. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Irmãos, saber que a gente pode orar a Deus com toda a pureza da nossa alma, com toda a força, todo desejo, com toda a certeza, toda a convicção, Ele vai ouvir a nossa oração. Ele promete isso. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e eu o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tudo isso por quê? Porque nós o amamos. Se você ama o Senhor com todo o seu coração, toda a sua força e com todo o seu entendimento, você é uma pessoa abençoada, protegida, guardada, socorrida, sustentada, atendida pelo Senhor. Assim deve ser a minha vida, assim deve ser a sua vida, assim deve ser as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e abençoe ricamente cada irmão, cada família, cada casa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os amados irmãos.